Já. Olá, hoje o Papo Inclusivo traz uma conversa pra lá de especial e de necessária. Vamos falar sobre esquizofrenia, trauma psicológico e como grandes casos de abuso como o Epstein revelam o impacto do poder, do silêncio e da falta de escuta na saúde mental. Esse não é um episódio sobre crimes, é sobre pessoas, sofrimento psíquico e empatia. Se você quer entender, acolher e quebrar estigmas, esse episódio é pra você. E para nos ajudar a entender esse tema com responsabilidade e sensibilidade, convidamos o psicólogo João Pedro Paixão, que vai explicar como a psicologia olha para a esquizofrenia, o trauma e o impacto emocional do abuso. Bem-vindo, João. Quando falamos de esquizofrenia, estamos falando de loucura ou sofrimento invisível? Olá, então, pra gente falar de esquizofrenia, sempre quando a gente fala da palavra, né, esquizofrenia, ela já até se tornou um estigma, né? A gente associa muito esquizofrenia à loucura, por exemplo, e isso, na verdade, é o resultado de uma história cultural, né? Então, a gente vê no século XX, por exemplo, pacientes que eram diagnosticados com esse transtorno, eles eram escanteados, eles eram tratados realmente como loucos porque eles não eram compreendidos pela sociedade. E esse estigma que esse diagnóstico carrega, ele acaba agravando ainda mais esse sofrimento invisível que essa pessoa tem, né, que essa pessoa passa. Até porque a esquizofrenia, ela não é um transtorno que ela tem um fenótipo, né, que ela não tem uma característica física que mostra que a pessoa tem algum transtorno. E a partir do momento que a gente, por exemplo, normaliza chamar uma pessoa que tem o diagnóstico de esquizofrenia de louca, a gente acaba encaixotando ela num rótulo. E esse rótulo, ele serve muito para excluir, né? No geral, assim. Sim. Assim como a esquizofrenia, o autismo é um transtorno que sofre muito preconceito também, né? Sim, sim. A esquizofrenia, o autismo, acredito que os transtornos no geral, né, sempre carregam essa marca, né? Nossa, essa pessoa, ela não se encaixa nas normas sociais, então eu não vou interagir com ela. Então a gente vê, por exemplo, crianças na escola, crianças autistas, que têm o diagnóstico, às vezes andam, né, com cordão, enfim, e elas acabam sendo escanteadas dentro da escola, porque a gente tem um preconceito, a gente tem a falta do conhecimento mesmo, para tentar lidar com essa pessoa, lidar no sentido de tentar incluir ela no contexto em que ela está vivendo, e com a esquizofrenia não é diferente, né? Então, como eu já disse antes, a esquizofrenia, ela carrega esse estigma da loucura, e essa pessoa que é esquizofrênica, que emite falas confusas, que tem algumas falas desconexas, que delira, que alucina, ela vai ser escanteada, ela vai ter ainda mais preconceito por conta também desse contexto social e cultural, né, que a gente vem vivendo aí desde o século passado, principalmente, né? E isso acontece por medo? As mães, por exemplo, falam pro filho, não vai mexer com aquele menininho que ele é maluco. Sim. Ele grita, ele se bate, ele briga, não mexe com ele. É medo? O que é? Além do desconhecimento, claro. Sim, tem essa questão do medo também, né? E aí, pra gente entender o porquê que esse medo, ele cresce, né? Ele meio que parece que já tá embutido na sociedade, né? Só que quando a gente olha por uma perspectiva materialista, dialética da situação, a gente vê que são comportamentos aprendidos, né? Então a gente cresce aprendendo que tal pessoa com transtorno, ela é agressiva, e ela é agressiva por conta desse transtorno, e não por conta do ambiente que moldou ela, o ambiente que fez com que ela emitisse aqueles comportamentos, né? Na análise do comportamento, a gente fala muito sobre comportamentos extremos para ambientes extremos. O que é o ambiente aí? O ambiente é tudo, é basicamente... É onde você vai, onde na você sua casa... A outra pessoa é um ambiente, você é ambiente também, então tudo isso na análise do comportamento é um ambiente. E um ambiente extremo, ele vai promover comportamentos extremos, e para essa pessoa que emite esses comportamentos extremos, esses comportamentos são considerados normais. Só estão fora, né, das regras, das normas sociais que a gente conhece. Mas, assim...
esses comportamentos que essas pessoas têm, por exemplo, usando o transtorno da esquizofrenia como exemplo, a gente pode ver, por exemplo, eu já vi caso onde um paciente, isso daí é de um estudo, onde um paciente eram 2 irmãos, eles cresceram num ambiente extremo, num ambiente totalmente disfuncional. A família. Sim. Brigavam, essa coisa toda. E aí a mãe, assim, não tem, nesse estudo que eu li, não tinha muitas informações sobre a mãe, mas ela poderia ter, sim, alguma questão, e eles associavam a discordância com a mãe à prisão de ventre. E aí eles emitiam essa fala. Então, era alguma coisa de discordância, eles falavam que tinham prisão de ventre. E aí você fala, pô, não entendi nada o que esse cara falou, totalmente desconexo. Só que, investigando a história de reforçamento dessa pessoa, a gente acabou percebendo, a gente não, né, os psicólogos que analisaram o caso, acabaram percebendo que sempre quando eles discordavam com a mãe falava pra eles que eles tinham prisão de ventre e davam um clíster pra eles. Então é algo... O que é isso? Um clíster é um procedimento médico que é realizado justamente quando a pessoa ela tem realmente prisão de ventre. Então... É bem invasivo, sabe? Então, eles passavam por essa situação sempre quando eles discordavam da mãe. E a mãe, ela falava, você tá com prisão de ventre, e aí fazia isso com eles. Não, é muito louco isso, porque, por exemplo, a gente descobriu que o autista, ele tem autismo herdado, ele herda ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. Ou seja... é hereditário. Eu passei pro meu filho o autismo. E aí a mãe se sente culpada. Fala, caramba, eu passei esse sofrimento todo pra ele. Só que você também, enquanto mãe, recebeu esse sofrimento também. Sim. E é muito louco, né? Porque você fica culpando o filho. Pô, o cara enche o saco, ele grita, ele bate. Mas foi você que fez isso sem querer e sem saber. Por isso que é importante o conhecimento, né? Quando você tem essas informações, muda tudo, né? Sim, sim. A questão genética no autismo, principalmente, é muito forte, né? Além das condições do ambiente, também podem influenciar, mas no autismo, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que ele vem desde a infância, e aí ele vai prejudicar, por exemplo, o desenvolvimento em interação social, em habilidades sociais no geral que essa pessoa vai ter, então vai interferir na comunicação, vai interferir em atividade de vida diária. Em tudo, né? Em tudo, basicamente. Só que com o ambiente estruturado, por exemplo, uma criança, ela nasceu, ela tem o gene, porém ela teve um ambiente estruturado para que ela se desenvolvesse. Às vezes nem se manifesta tanto, né? E aí não vai se manifestar tanto. Hoje em dia a gente pode ver muitas pessoas que estão descobrindo o diagnóstico atualmente, assim, com 35, 40 Sim. anos, e elas descobriram isso, lógico, por conta do contexto que a gente vive, que a ciência avançou, a psicologia avançou nesse sentido, mas também é porque, às vezes, essa pessoa, ou ela passou despercebida porque ela estava sendo estimulada da maneira correta, né, e também ela conseguiu ir adquirindo novos repertórios de acordo com os ambientes que ela vivia. Então, por exemplo, numa situação da escola, essa pessoa que ela tem transtorno, que ela tá dentro do espectro, ela não necessariamente ela apresentava com tanta frequência um comportamento que é considerado um comportamento autista. E também naquela época, a geração 60 anos, nem existia, ninguém nem sabia o que era autismo, né? A gente ainda tá engatinhando. João, qual é a diferença entre autismo e esquizofrenia? Então, Rafa, a diferença entre autismo e esquizofrenia, no DSM, seguindo o DSM-5, a gente entende essa diferença, né, como o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, então ele se manifesta ali já na parte da infância, implicando em comportamentos... falta de repertório, na verdade, falta de repertório social, de atividade de vida diária, então complica toda uma questão de interação social. Já a esquizofrenia, no DSM-5, ele é considerado um transtorno psicótico, que ele vem a partir ali da fase da adolescência, na fase adulta, ele pode surgir, e a esquizofrenia, apesar também de ter uma questão genética forte, ela é muito influenciada também por um ambiente. Até se a gente for pegar esse recorte
recorte, né, por exemplo, tem uma pesquisa que fala que a maioria dos pacientes diagnosticados com esquizofrenia são diagnosticados entre os 15 e 30 anos. É uma fase da nossa vida de muita mudança, de muita cobrança, né, o começo da adolescência ali pro final da adolescência tem muita cobrança, tem muita variação hormonal, também tem uma questão aí de poda neural também, que já é numa outra área. Então, na esquizofrenia tem muito essa questão ambiental também. Então, se essa pessoa ela passou por algum trauma, alguma coisa que foi muito forte, ela pode acabar apresentando os sintomas, né, de acordo com o DSM, os sintomas que se encaixam dentro do transtorno da esquizofrenia. Acho que uma coisa importante também é que o autismo não é doença, ele é um transtorno. E a esquizo é doença e transtorno, né? Assim, eu tenho algumas diferenças, né, com o DSM-5 e com a psiquiatria e parte da psicologia no geral, que é de enxergar um transtorno, por exemplo, a esquizofrenia, como uma doença. É algo que ele é tratável, é controlável também, e a gente pode, por exemplo, citar um estudo do Eylon em 1964, que ele mostrou na prática que os comportamentos os comportamentos no geral da esquizofrenia, que são encaixados como esquizofrênicos, né, no DSM-5, eles mostram que esses comportamentos de falas desconexas, delírios, alucinações, eles têm uma funções quando eles são expostos. Então, por exemplo, nesse estudo que ele realizou, uma paciente, ela não comia, ela não se alimentava. E aí ela tinha muita questão com roupas limpas, assim, as roupas tinham que estar impecáveis. Então, e era esquizo? Era esquizofrênica, era diagnosticada com esquizofrenia. Ela era alimentada por outras pessoas. Parece com autismo, né? Parece. Tem coisa parecida, né? Sim, a patogenia é bem parecida. Tem sintomas alguns sintomas relacionados, tanto da esquizofrenia com borderline, por exemplo, pode ter alguns sintomas relacionados. Uhum. Mas assim, nesse estudo, o que ele faz? Ele orientou uma enfermeira que dava comida para essa paciente, ele orientou ela para que ela derrubasse de propósito comida na roupa dessa paciente. Uhum. E aí essa paciente, ela ficava irritada, obviamente, e a enfermeira, ela ia alimentando essa paciente até essa paciente pegar a colher ou solicitar a colher para a enfermeira. Ele foi fazendo isso, a enfermeira foi fazendo isso repetidas vezes, até que essa paciente, que tinha muitas questões com roupas limpas, desenvolvesse um novo repertório de se alimentar sozinha, por exemplo. E até isso se tratando de esquizofrenia e adquisição de novos repertórios, né? Mas na esquizofrenia também a gente pode ter, como eu citei Repertório é modelo? Novos modelos seria? Não, repertório é novos comportamentos, assim, okay. novas atividades que essa pessoa vai realizar. E na esquizofrenia também, já falando num sentido de falas desconexas, né, que no DSM-5 tá encaixado ali como delírio, então a pessoa pode falar algo muito absurdo, por exemplo, eu sou dono do Centro Cultural de São Paulo, e foi o Lula que falou pra eu comprar e eu comprei. Esse tipo de fala é desconexa, não tem sentido, é considerado um delírio de grandeza, né, pelo DSM-5. Porém, a gente pode tentar investigar essa fala, não por um viés diagnóstico, tipo, não porque essa pessoa, ela emite esse comportamento, ela emite esse tipo de fala porque ela é esquizofrênica. Não. Ela emite esse tipo de fala, ela tem o transtorno, porém tem uma história que vai relacionar com essa fala que ela tem. Entendeu? E que faz sentido pra ela. E aí a gente só precisa tentar organizar isso para que ela consiga expressar o que ela quer expressar, na verdade. Por isso ela acha que ela comprou o Centro Cultural. Sim. E que tá tudo bem. Sim. Aqui, esquismo pode ser uma comorbidade associada ao autismo? Assim, é bem difícil da gente comprovar isso, até porque, como eu disse, tem muitos padrões que são semelhantes. Então a gente pode, por exemplo, pegar um looping contextual que acontece nos dois casos. Então, um paciente que ele é esquizofrênico, ele vai ter essas falas desconexas e pode ser que essas falas se repitam em diversos contextos. E aí, esse tipo de comportamento, de looping contextual, né? Que looping contextual, para quem não sabe, é quando a pessoa ela
pega um hiperfoco ou algo em questão, uma situação em questão, e ela acaba repetindo isso em diversos contextos. Na esquizofrenia, ela vai ter fala desconexa e ela vai se repetir em diversos contextos. No autismo também, só que no autismo ela vai ser direcionada muito a um hiperfoco. Então, são sintomas. É parecido, né? São sintomas muito parecidos, só que não necessariamente encaixam ele num diagnóstico, Sim. sabe? E na esquizofrenia também podem ter comportamentos depressivos, sabe? Então, não necessariamente um inibe o outro, mas é muito difícil de diagnosticar justamente por ter muitos sintomas associados, sabe? Aí, esquismo tem controle? Tem controle sim, Rafa. E cura? Então, cura já é um pouquinho diferente, porque cura a gente dá a entender que aquilo não vai mais influenciar na vida da pessoa e que ela não vai mais precisar de um tratamento para continuar em remissão daqueles sintomas, sabe? Mas controle tem sim, e esses estudos, por exemplo, do Aylon, principalmente do Aylon, do Lindsley também, que são analistas do comportamento, eles mostram que tem controle e a gente pode controlar sim comportamentos que são considerados, que estão encaixados na esquizofrenia. Um exemplo também de estudo foi do Aylon e do Michael. Esse estudo eles realizaram com um paciente esquizofrênico que ele não falava há 19 anos. Ele tinha simplesmente parado de falar. E aí ele estava institucionalizado, né? Era um paciente dentro de uma instituição. Eles estavam tentando fazer esse paciente apresentar novamente esse repertório de fala, esse comportamento verbal. E nesse estudo, o que eles realizaram? Eles chegaram, um dos pesquisadores chegou nesse paciente, tentou na época, né? Esse estudo foi realizado ali nos anos 70. Na época, eles ofereciam cigarros, né, para os pacientes, e aí esse paciente, ele já tinha cerca de 40 anos de idade, ele não demonstrou interesse. Só que no momento em que ele foi guardar o cigarro, em que o pesquisador foi guardar o cigarro, ele deixou um chiclete cair. E era um chiclete que, coincidentemente, esse paciente gostava muito. E aí, o pesquisador percebeu que quando ele deixou o chiclete cair, o paciente, ele olhou pro chiclete. E esse paciente era um paciente que ele ficava parado, assim, o tempo inteiro, olhando para o nada, olhando para uma parede, ficava parado. Ele percebeu que esse comportamento de olhar poderia ser um sinal de que aquele chiclete era um reforçador para esse paciente. Então, ele passou a usar o chiclete como um reforçador. E aí toda vez, ele foi fazendo a aproximação sucessiva, foi fazendo a modelagem, no sentido de, por exemplo, ele queria que esse paciente ele emitisse um mando, né? Ele falasse que queria um chiclete, por exemplo. Ele ia lá, apresentava o chiclete, no começo era só do paciente olhar para o chiclete, ele já entregava. E aí depois de um tempo, depois de algumas repetições, ele apresentava o chiclete e aí o paciente olhava, ele não dava o chiclete para o paciente variar esse comportamento. Então, dava o chiclete quando ele percebia, por exemplo, o lábio do paciente abrindo, o paciente abrindo a boca, ele já entregava o chiclete. E aí ele foi fazendo essas aproximações, foi modelando, até que depois de 18 sessões, num período assim de uns 3 meses, o paciente ele solicitou o chiclete. Ele falou, chiclete, por favor. Então teve todo um contexto, ele conseguiu controlar um comportamento de mando desse paciente, conseguiu fazer esse paciente readquirir um repertório que ele já tinha anteriormente, né, através da análise do comportamento, através do condicionamento operante. Muita gente associa a esquizofrenia à espiritualidade, né? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, aí já entra uma questão bem... Mas eu particularmente acho que tem a ver, porque tudo tem a ver, porque a espiritualidade está em tudo. Muita gente vai para, sei lá, não estou falando de religião, sim. falando de espiritualidade mesmo, Deus e tal. E eles se encontram ali, né? E param, e começam, esses sintomas deixam de existir. Sim. Então, a esquizofrenia ser relacionada à espiritualidade vem também, um contexto bem cultural nosso também, né? De, por exemplo, quando a gente não conseguir explicar algo, e às vezes a pessoa ela vem trazendo para você,
eu tô escutando coisa. Tal pessoa me falou tal coisa, mas não aconteceu essa situação, sabe? A pessoa tá escutando, tá alucinando, tá delirando. A gente vai automaticamente associar, é um espírito, é alguma outra coisa. Porque geralmente a gente não consegue explicar isso. E aí, né, falando no âmbito científico mesmo. Como a gente não conseguia explicar, e até hoje, assim, a etiologia da esquizofrenia é bem... misteriosa, né? A gente não sabe como surgem essas alucinações, elas simplesmente surgem. Então é algo que às vezes na análise do comportamento a gente também tem uma dificuldade de explicar, mas tem muita associação com a espiritualidade justamente porque a gente não consegue explicar de onde vêm essas vozes, de onde vem o vulto que eu vi, tal pessoa estava me observando, só que não tem ninguém de fato, né? E aí a gente acaba associando, assim, a questão espiritual, de acabar vendo a presença de alguma coisa, enfim. Mas faz sentido, tudo que você procura, você faz uma pesquisa, não é físico, não é mental, não é emocional, então é espiritual, não tem outro... É que como como analista do comportamento, é bem difícil a gente afirmar algo assim, sabe? A gente sempre busca a produção de evidências de algo pra gente batendo o martelo ali e falando, isso aqui é tal coisa. E aí, em relação à espiritualidade, sim, a gente pode entrar no âmbito religioso, pode ter alguma influência também, né? Se a gente, por exemplo, pegar uma pessoa que ela tá inserida numa cultura religiosa, de qualquer religião que seja, ela tá inserida nessa cultura, e ela começa a apresentar sintomas, né, considerados esquizofrênicos, essa pessoa, ela pode delirar dentro daquela questão religiosa, da espiritualidade dela, e isso, dependendo do ambiente que ela tiver, pode ser reforçado, e é reforçado através de um reforço social de, por exemplo, meu filho ouviu Jesus falando com ele, ouviu uma entidade falando com ele, então ele deve ter sim alguma conexão astral, uma conexão espiritual, de certa forma especial, sabe? Então essa pessoa que está inserida nesse contexto, ela pode sim acabar delirando ou alucinando sobre assuntos religiosos, assim. João, quais são os primeiros sinais de esquizofrenia? Bom, aí também de acordo, né, com o DSM-5 como base, né, apesar de eu discordar um pouquinho deles, mas assim, os sinais principais de esquizofrenia principalmente fala desconexa, a fala não tem tanto sentido, a pessoa ela fala coisas grandiosas demais ou absurdas demais. Isso tipo pode... que eu sou um rei. Pode ser, ou por exemplo, eu sou um milionário. Tem um caso de uma paciente que ela falava que a dona da instituição que ela tava falou para ela observar as pessoas dentro da instituição, mas ela era uma espiã. E ela na verdade, ela é sócia da instituição, sabe? Então, esse tipo de fala desconexa. Também a esquizofrenia, ela pode ser expressada, começar a apresentar sinais ali na adolescência, num isolamento constante, a pessoa, ela perdendo interesse no que ela já fazia antes. São sintomas também associados à depressão, por isso que é bem complicado da gente fechar um diagnóstico, mas enfim, sendo esquizofrenia ou não, se você perceber seu filho se isolando muito, saindo muito da rotina que ele tinha antes, parando de gostar de coisas que ele já gostava anteriormente, é legal você dar uma atenção, é legal você ir lá, questionar, observar, levar às vezes num psicólogo, num psiquiatra, principalmente psicólogo de início, depois passa no psiquiatra para ver o que tá acontecendo, sabe? Isso são os sinais principais, assim, isolamento, fala desconexa. Ela vem do nada? Não vem do nada, assim. Sempre vai ter alguma questão que pode desencadear isso, né? Por ser uma questão genética, a propensão... A esquiza é genética? Tem uma questão genética, mas também tem um contexto ambiental ali muito forte. Então, a pessoa esquizofrênica, como eu disse naquele caso anterior, dos dois irmãos, que a mãe, ela quando era discordada, né, quando eles discordavam da mãe, eles associavam a palavra, enfim. Era uma situação traumática para eles.
Então, ele levava esse delírio adiante e sempre quando alguém discordava deles, eles entravam em uma crise. Então, teve um contexto ambiental ali, teve um trauma muito forte que fez com que eles desencadeassem esses comportamentos. Autista também gosta de isolamento, não todos, né? Mas muitos gostam de ficar sozinho, principalmente na fase adulta. Eu não quero ninguém, não quero agito, não quero confusão. Sim, e isso vem, né, do autismo, vem muito da questão de interação social, né? Como o autismo ele é um transtorno que envolve muito a parte da comunicação, às vezes a comunicação verbal ou até outros tipos de comunicação, a pessoa autista que ela cresce tendo esse déficit na comunicação, ela vai, não vou falar naturalmente, mas ela vai sendo condicionada a se isolar também, e aí tem um contexto social, né, também, que influencia esse isolamento. E aí a pessoa que é autista, ela tem déficit na comunicação, ela não consegue interagir com outras pessoas, ela pode acabar se isolando. Mas se essa pessoa ela tiver estrutura ambiental suficiente para conseguir ser estimulada e conseguir interagir com outras pessoas, pode ser que essa pessoa autista ela consiga interagir normalmente com as outras pessoas. Mas ela não gosta de interagir ou ela não sabe? Então, tem esse ponto também. Às vezes pode ser que ela saiba interagir, ela tenha o repertório necessário para ela conseguir interagir. Então ela sabe conversar, porém mas ela não gosta. Passou a não gostar, às vezes por alguma situação que aconteceu, seja na infância ou na adolescência. Muitos casos que acontecem, por exemplo, do paciente ele não ter uma atenção em casa e aí não conseguir conversar com os pais sobre certos assuntos, ou quando tentou conversar foi punido. E aí ou essa foi pessoa... ridicularizado na escola, falou uma pergunta, Sim. Ai, que ridículo, que pergunta besta. Sim, exatamente. Aí você não fala mais nada. Exatamente. Isso acontece tanto em autistas quanto até pessoas neurotípicas. Né? Então você fala alguma coisa na escola durante uma aula, e você não conseguiu desenvolver muito bem aquela sua fala, Sim. Você não vai ser reforçado, às vezes as pessoas vão dar risada. Isso. O que você vai fazer? Não vou mais falar. Nunca mais. Não falo mais, e aí você vai ter que trabalhar esse repertório tudo de novo. Uhum. A gente vê, isso aí tem a ver com o caso o Jeffrey Epstein, ou o caso dele é psicopatia mesmo? Então, a esquizo... e o TDI tem um mito bem forte aí que a gente acaba reproduzindo, de que os dois têm trocas de personalidade, né? Esquizofreno, não troca. Não. Mas ele acha que ele é o rei. Ele acha que ele é o rei, mas isso parte de um antecedente. Sempre tem algum antecedente ali que faz com que essa pessoa emita uma fala desconexa. Porque, por exemplo, na esquizofrenia, quando você emite uma fala desconexa de, por exemplo, eu sou o rei de tudo, eu mando em tudo, você foi reforçado em algum contexto ali e sempre naquele... Em algum momento. Em algum momento, e em todos os contextos ele vai reproduzir essa fala. E o reforçador, para essa fala ser reproduzida, não necessariamente vai ser um ambiente específico, mas vai ser um estímulo discriminativo que é algo que ocasiona o comportamento, vai ser um estímulo discriminativo específico. E no TDI, essa pessoa ela tem uma identidade fragmentada. Então, por exemplo, ela está aqui, é um ambiente, e ela vai agir de tal forma. E aí, em tal outro ambiente, ela vai agir de outra maneira. No caso do Epstein, eu não sei se se foi diagnosticado, né, com TDI ou com algo do tipo. E a psicopatia... A gente pode ter, assim, falar no senso comum, o cara é um psicopata, as atrocidades que esse cara fez. Uhum. Mas a gente pode abranger também, ampliar, na verdade, a discussão para outro sentido, né? Por exemplo, o psicopata, ele não acha que ele sabe que ele não é rei, é isso a diferença do esquizo? Não, na verdade, um psicopata, Ele sabe que ele não é um rei, ele faz do mesmo jeito, loucura. E isso, associando, né, no caso do Epstein, é um caso que é uma pessoa que não tem limite, sabe? Então, no caso do Epstein, ele não tem limite, por quê? Porque ele era um cara bilionário, ele tinha muitos acessos e ele tinha uma ilha própria. Sim. Então, só do fato dele ter uma ilha quase que privatizada ali dele, ele poderia realizar
todos os tipos de atrocidades que ele queria. E quando você não tem um limite, quando você não tem uma consequência para algo que você faz, para algum comportamento inadequado que você emite, você vai voltar a emitir. Entende? Então, por exemplo, na psicopatia, a gente, né, não querendo estigmatizar, mas há pacientes, por exemplo, com um transtorno opositor disruptivo. Esses pacientes com transtorno opositor disruptivo, geralmente eles têm mais dificuldades com limites. O TOD. O TOD. Mas autismo também no nível 3, né? Depende, assim, tem autismo nível 3 que a criança, ela não necessariamente ela vai ter uma comorbidade, por exemplo, como o TOD. Ela vai ter apenas um déficit de repertório ali, ela não vai conseguir comer sozinha, ela vai ter um nível de suporte maior. No TOD, em específico, a criança ela vai ter uma maior dificuldade para lidar com frustrações, e isso pode ser trabalhado através dos limites. Mas a falta de limite leva à loucura, como o caso do Epstein? Ele não tinha limite, tinha poder excessivo, dinheiro excessivo, tudo excessivo, exacerbado. E isso pode ter levado ele a essa loucura? Esse aqui, no caso dele, em específico, a gente pode falar que, por exemplo, ele é um cara muito grande, ele é um bilionário. Sim, com conexões com Bill Gates, com Donald Trump, Elon Musk, muita gente famosa, reis, rainhas, enfim, presidentes. E aí, como eu disse, por exemplo, se a gente não tem um limite, se a gente tem tudo que quer. Tudo que a gente quer. Você faz tudo que você quer. A gente não tem limitação nenhuma, ele não vai parar de emitir um comportamento porque na lei de outro país, por exemplo, na lei dos Estados Unidos, é considerado errado. Não, eu tenho minha ilha própria, ninguém vai investigar isso aqui, porque se investigar, eu vou chantagear alguém, por exemplo, do FBI ou alguém importante do governo, e isso vai ficar encoberto, entende? Então, eu não chamaria o que ele tem de loucura, porque é um comportamento pensado, sabe? É tudo muito pensado. Mas psicopatia é pensado, não? Depende, é pensado e esse pensamento, né, esses comportamentos que essas pessoas psicopatas têm são reforçados de alguma forma. Então, por exemplo, a gente pode pegar um outro cara que se chama Jeffrey também, o Jeffrey Dahmer. Eu não sei se você já assistiu a série dele, mas ele é um cara que ele não tinha limites na infância dele. Ele era estimulado a, por exemplo, matar animais. Isso era normal. Não tem frustração nenhuma, né? Não tinha uma frustração, não tinha uma empatia quando ele, por exemplo, matava um animal inocente. E esse cara, enquanto ele cometia os crimes que ele cometia, as outras pessoas no ambiente que ele morava ali, no bloco que ele morava, elas tentavam alertar os pais. Tentavam alertar a polícia, né? Depois já de adulto, ele cometendo já os crimes de assassinatos que ele cometia, as pessoas tentavam alertar a polícia, as autoridades, e ele simplesmente não era consequenciado, porque essas pessoas que alertavam eram pessoas mexicanos, latinas no geral ali, que moravam num lugar pobre. Sim. E ele era um cara que ainda não tem muito essa influência, né? Era um cara branco, que era inocente, que passava essa visão de inocência, e esse cara nunca nem chegou a ser investigado. Então, para ele, não era uma consequência. Ele era julgado pelas outras pessoas, provavelmente ele tinha um déficit social muito forte, assim, para ele não se sentir afetado, né, em relação a esses julgamentos que ele recebia dos vizinhos dele. Porém, ele não tinha a consequência principal, que era ele pagar pelo crime que ele fez. Sim. É o caso do Epstein. O Epstein, mas chegar ao cúmulo do canibalismo, desmembramento de crianças, e com gente famosa, diz que a Celine Dion também estava nesse meio. Bom, o Justin Bieber, né, com o pedido, enfim. É muita loucura, porque é gente muito famosa, gente muito conhecida, muito poder financeiro, em todos os sentidos. Sim, sim. É bem absurdo, assim, né? As coisas que saíram no muita psicopatia junto, né? Porque todo mundo entrou nessa, como? Então, e aí, esse é o ponto, né? Por isso que eu falo, acho que não dá pra gente chamar só de loucura, porque a gente vai acabar mandando isso para é um transtorno, é alguma coisa. Porque esses comportamentos dessas pessoas foram reforçados de alguma forma. E foram reforçados justamente por esse reforço negativo, né? De retirada da consequência. Então eles faziam
todo tipo de atrocidades. Então, a gente, pelo que eu vi, né, nos arquivos dele, tem muita coisa relacionada ao canibalismo, tem gente... são testemunhos, né? Alguns arquivos ali Mas são ele se testemunhos. interessava pelo assunto, ele gostava do assunto, era isso? Então, parece que ele ganhava dinheiro com aquilo, né? Nossa. Ele... Sim, ganhava. Ele ganhava Né? muito Com dinheiro. a exploração sexual infantil. Sim. E além de ganhar dinheiro, algo muito importante também é que ele ganhava poder. Né? Então, quando ele, por exemplo, quando ele chama o Bill Clinton, né, George Soros estava, né? Todo mundo, quando tudo que ele é chama esses famoso. caras para participar ou para participar de alguma festa que envolviam crimes graves ali naquela festa na ilha dele, ele conseguia, tanto é que ele tem várias imagens, né? Tem o príncipe da Inglaterra, por exemplo. Sim. Tem uma imagem desse cara em cima de uma pessoa que parece uma adolescente. Sim. Sabe? E aí, no caso do Epstein, ele ganhava com isso, né? Então, por exemplo, chega o príncipe da Inglaterra e ele comete um crime e esse cara grava, ele pode chantagear esse cara com qualquer coisa, porque agora ele tem poder sobre uma pessoa importante. Sobre uma pessoa poderosa. Então, os comportamentos do Epstein, eles não se encaixam só como uma loucura, mas são comportamentos que são constantemente reforçados, né? Então, é reforçado com poder, com dinheiro e com a impunidade, principalmente. Sim, impunidade. Sim. Em que casos como esse Não, revelam entre poder e impunidade? Beleza. é o que, né? O que casos como esse? Mas, assim, revelam que você tendo o poder, você tendo o controle sobre o sistema, você tem tudo, né? Você tem abertura... Você fica impune. Você não- pode fazer o que você quiser. Você realmente não tem limites, né? O Epstein, como eu tava dizendo, é um cara que ele conseguiu poder através da chantagem. Ele conseguiu poder através do dinheiro. A gente pode ver, né, que, por exemplo, a Ghislaine, que é a mulher dele, né, era cúmplice dele nos casos, ela tinha muita associação com, por exemplo, a Victoria's Secret. E a Victoria's Secret tem uma rede de moda absurda. Uhum. E eles têm fácil acesso a meninas adolescentes. Por exemplo, Modelos, né? modelos. E chamavam essas modelos, essas crianças, para fazer teste, para fazer audiência em tal lugar. E isso tudo era uma rede muito conectada e que nunca gerava alguma consequência. Nunca gerava uma consequência. Então, ele tinha contato com essa mulher dele ela recrutava outras meninas pra ir pra lá, e aí essas pessoas já chegavam geralmente endividadas, com uma promessa de que vai ser grande, de que vai despontar no mundo da moda, e aí elas não conseguiam isso e ficavam basicamente escravas do cara. Dependente dele. Dependente de tudo que ele fazia, porque ele chantageava. Sim. E não só ele, mas os outros poderosos Todos. ali, né? Então revela assim uma rede sem limites, de impunidade mesmo. Sim, e é muito louco porque você vê como que a mulher dele estava associada nisso. A Melanie, que é a mulher do Bill Gates, já caiu fora. Falou, não, tô fora disso. E a maioria fica junto. Sim. E aí, nesse caso aí, ela trazia as meninas pra ele. Olha que louco. E pra você ver, né, como que é. Quando a gente fala desse assunto de moda, a gente sabe que tem muitos problemas relacionados a abuso, assédio. E quando eles propositalmente colocam uma mulher à frente disso, dá uma falsa sensação de segurança. Exato. Né? Então, por exemplo, a Ghislaine, ela vai... Alguém manda um e-mail ou chama uma menina, um cara chama uma menina, você tem perfil de modelo e tal, vem cá fazer tal e tal coisa. Beleza. Essa menina, ela vai ficar insegura porque é um cara, é um rapaz, é um homem. Mas se for uma mulher... Que tá chamando ela pra ir viajar pra outro lugar. Mas se for uma mulher, principalmente na sociedade que a gente tem essa figura patriarcal, se você vê uma mulher num ambiente desse, um ambiente poderoso desse, você vai ter um pouquinho mais de segurança pra você, por exemplo, autorizar sua filha a ir É mais num ambiente maternal, desse. né? Uma mulher, tem mais juízo. Sim, sim. Mas você é todo louco. Agora, por que tantas vítimas demoram a falar sobre o assunto? Será que é vergonha? E também quantas pessoas que cometem esses crimes? O que se poderia dizer delas? Bom, enquanto as pessoas que ficam em silêncio, né? As vítimas que ficam em silêncio, isso é resultado
não só, né, no caso Vergonha. do Epstein, também, e pela punição que ela vai ter quando ela vai falar pra sociedade. Medo. É muito medo, né? É essa parte do medo. A gente vê vítimas de agressão doméstica, por exemplo, que não vão falar sobre o assunto, ou vão sempre tentar desviar do assunto por medo de, se ela comentar algo, alguém julgar, ou então, às vezes, o marido descobrir. Sim. Então, é muito essa questão do medo. E a gente vive, né, numa sociedade que sempre... Eu vi esses dias, eu fiquei abismado com isso daí. Em um dos vídeos que eu vi no Instagram do caso do Epstein, tinha uma brasileira que ela tava falando, né, do que ela sofreu e tudo. E nos comentários, a gente via comentários do tipo, mas você quis ganhar a vida fácil. Mas aí é fácil, você queria ganhar dinheiro de forma fácil, por isso que você foi com o cara. Pô, ela era uma menina de 14 anos, sabe? E aí, como que essa mulher vai conseguir falar isso, sendo que quando ela fala sobre o assunto, ela é julgada? Sim. Porque eles tentam inverter, né, a lógica. A culpa é da vítima, a culpa não é da pessoa que cometeu. Porque vai falar pra menina, por que você aceitou? Por que não pergunta? Por que esse cara faz isso? Não, e é o tal do julgamento, né? Que você vê aqui, entre nós, padrasto transando com as meninas. A mãe fala, você deixou, você quis, você gostou. Ainda por cima condena a filha, né? E absolve o marido, enfim. Como é que se explica isso? A menina nunca vai falar isso. E quando ela fala, ela é desacreditada. A mãe fala, imagina que besteira. É você que está provocando ele, enfim. Como que explica isso? Isso só promove mais, né, essa ideologia que, querendo ou não, a gente tem uma ideologia muito machista hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Uma sempre, estrutura desde patriarcal sempre, né? que vem aí. E isso, todo esse comportamento de julgamento às mulheres que sofrem abuso é resultado também dessa estrutura patriarcal, né? Então, quando a mulher, a gente vê em posters antigos mesmo, pôster dos anos 50 lá nos Estados Unidos, é a mulher sempre submissa ao homem. A mulher, ela sempre precisa da aprovação do homem para tal coisa. A gente, querendo ou não, vai começar a aprender que esse tipo de comportamento da mulher, de ser submissa ao homem, é um comportamento normal. Né? Então, a partir do momento que uma mulher ela veste uma roupa diferente do que está dentro das normas e acontece algo com essa mulher, a culpa é dela, porque ela não está vestida como está no pôster. De acordo, Ela não está vestida como a mulher que está passando na propaganda de margarina, sabe? Então, são coisas que é resultado histórico da sociedade em que a gente está vivendo. Sabe? Então, todo esse julgamento é resultado disso. E por que a mídia costuma associar crimes a transtornos mentais? Isso também é uma questão... É porque assim, dá ibope, né? Chama atenção. É mais fácil a gente também falar, né? Que, pô, o cara ali, ele tem transtorno tal. Ou até, hoje em dia eu vejo muitas pessoas, né? No Instagram, no Twitter, enfim, falando sobre... Nossa, eu fiz alguma coisa muito errada, mas eu tenho tal coisa. Por exemplo, eu discuti, fui muito grosso com a minha namorada, ou eu briguei com um cara. Isso é porque eu tenho borderline, sabe? Desculpa. Fica muito fácil, a gente só justifica o comportamento pelo transtorno. Sim. E aí é um problema também que a psicologia tá muito envolvida nisso, porque a psicologia no geral, né, a gente sempre romantizou a parte a psicologia não, a psiquiatria sempre romantizou o estigma, né? Então, o paciente chegou ali, você conversou com ele 5 minutos, você tem depressão. Essa pessoa, ela vai pegar esse estigma, ela vai pegar esse diagnóstico, Sim. vai transformar um rótulo e tudo que ela fizer, ela vai... culpa da depressão. Ela vai culpar a depressão. E não necessariamente. A gente sabe que tem questões ambientais que influenciam isso. E a mídia acaba fazendo isso, só que de uma maneira geral, né? Ela expõe para todo mundo. Então, por exemplo, o caso do Epstein mesmo, ou o caso vamos pegar um outro caso de psicopatas, assim, que a gente conhece, tipo o Jeffrey Dahmer mesmo, que era um cara... Ou essa mulher aí, foi presa, como é que ela chama? Matou os pais, a Richthofen. A Richthofen. Então,
ela vai ser encaixada, ela é uma psicopata. Pô, mas a mulher casou e teve filho agora, gente. Como é que você explicar isso? Com o médico é mais louco que ela, isso, né? Então, aí a gente vê, não necessariamente a pessoa ela vai ter um transtorno que tá ali no DSM. Não, ela fez isso por conta de tal e tal coisa. Sempre tem uma justificativa, sabe? E a mídia, ela usa disso. Ela usa algo que vai chamar a atenção. Ela sempre vai tentar criar algo muito grande em volta de algum indivíduo ou para julgar. E julgamento a gente sabe que gera audiência. Quando a gente vê outra pessoa sendo julgada ou vê outra pessoa sendo ali martirizada, a gente vai ter audiência, a gente vai dar a atenção. É pra dar ibope, né? Rafa, toda pessoa com esquizo é violenta? João, toda pessoa com esquismo é violenta? Não, Rafa, não necessariamente, assim, a pessoa com esquizofrenia, que é diagnosticada com esse transtorno, ela vai emitir esses comportamentos violentos de acordo com a história de vida dela. Então é o que eu estava falando sobre os comportamentos extremos para ambientes extremos. Se essa pessoa viveu num ambiente extremo, de muita agressão, de muita violência, provavelmente quando ela passar a apresentar sinais desse transtorno, provavelmente ela tem uma alta probabilidade de emitir comportamentos violentos. Ou então, muito pelo contrário, às vezes ela pode estar dentro desse ambiente sendo punida constantemente e aí ela não fazer nada, não conseguir se defender, não conseguir ter autonomia ali para resolver algum problema e ela pode ficar estática. Sabe? Rafa, a psicoterapia ajuda em caso de esquizo? A psicoterapia, João, ajuda em caso de esquismo? Sim, Rafa. A psicoterapia, mais especificamente, eu falo, né, defendo essa bandeira até o fim do behaviorismo radical, mas a psicoterapia analítico-comportamental, ela tem resultados em relação à modelagem de comportamentos de pessoas com esquizofrenia, seja modelagem de comportamentos com falas desconexas, né, então a pessoa, ela tá emitindo falas ali desconexas constantemente, a gente consegue modelar isso através do condicionamento operante e também de criação de novos repertórios, né, como eu tinha dito anteriormente, da paciente que ela começou a se alimentar novamente, o paciente que ele emitiu um comportamento verbal depois de anos sem falar nada. Então a psicoterapia ela tem resultados, a psicoterapia analítico-comportamental ela tem resultados que comprovam a eficácia no tratamento de esquizofrenia. Por que não em psicopatia? A psicopatia também tem. Porque ele não se apresenta, ele não acha que ele é louco, é isso? Não, depende. É porque uma pessoa que... a psicopatia que a gente fala no DSM, ela é descrita como transtorno de conduta, né? Que a pessoa, ela infringe normas sociais, regras sociais impostas ali. Dá pra gente modelar isso. Lógico, o essencial é a gente modelar esses comportamentos antes que eles se tornem cruéis, cruéis, perigosos, assim, à sociedade. Mas também tem como a gente modelar, tem como a gente tratar esse tipo de transtorno. Com psicanálise? Então, a psicanálise já é uma questão que eu já discordo bastante. Porque, assim, tanto a psicanálise quanto até a TCC, que é tem um viés comportamental, né? Mas, falando primeiro da psicanálise. Eu entendo que a psicanálise, ela teve uma grande importância para a psicologia no geral. De, por exemplo, aprofundar mais sobre o conhecimento humano, por exemplo, o Freud, ele era psiquiatra também, então ele tinha muitos pacientes que tinham alguns transtornos e ele tentava explicar na linguagem da psicanálise, sabe? Porém, a psicanálise, a gente sabe que não tem uma comprovação científica mesmo, até porque a gente não consegue provar os pilares da psicanálise, né? Que é, por exemplo, o inconsciente. A gente não consegue provar o que é o inconsciente. É uma discussão, é uma afirmação, na verdade, mentalista, quando a gente fala que, por exemplo, inconscientemente, fulano fez tal coisa, sabe? Não tem comprovação, mas tem resultado ou não tem resultado? É uma controvérsia também, até porque na psicanálise, o Freud, quando ele fazia os atendimentos dele,
ele não tinha uma base epistemológica, sabe? Ele não tinha uma base de resultados. Ele aplicava ali aleatoriamente para ver o que dava certo. Então, por exemplo... Era meio que uma pesquisa. Ele fazia as pesquisas, só que só ele tinha esses resultados. Só ele sabia. E não necessariamente, às vezes pode ser que tenha tido algum resultado, porém não necessariamente através da explicação que ele fornecia. Então, ele mostrava um caminho, chegava no objetivo, só que não mostrava o caminho do jeito que ele tem que ser mostrado, sabe? Até porque questões da época, né? Não tinha tanta informação. Ele foi um dos primeiros a tentar estudar o comportamento humano, só que ele estudou através da psicanálise, né? E no caso da TCC, é uma outra abordagem que eles usam de discursos mentalistas para justificar, né, algum comportamento. Então, eles entendem que, por exemplo, o pensar não é se comportar. O pensar influencia um comportamento. E, na verdade, né, na análise do comportamento, a gente entende que pensar já é se comportar. A partir do momento que você pensa, você teve algum estímulo que fez você pensar. Mas aí não quer dizer que você vai ter aquele comportamento. Sim. Você só pensou, mas você pode não conseguir realizar. Sim, só que você pensou, só que para você pensar, você tem um estímulo que faz você pensar. Você tem estímulo, mas você não faz, não vai pra ação. Sim. Você só pensa. É que comportamento, no geral, é tudo que a gente emite, seja um comportamento interno, que seria o pensar, e tudo que é influenciado pelo ambiente. Então, por exemplo, já que tudo é ambiente, tudo que a gente faz influencia no ambiente, a partir do momento que, por exemplo, eu olho para aquela câmera e aí eu penso, por exemplo, tem pessoas assistindo aquilo ali. Aí dá um medo. Eu só pensei que essa pessoa, que tem pessoas assistindo, porque eu sei que aquela câmera, ela vai gravar o programa, vai subir na internet, e aí eu pensei isso, mas não necessariamente eu tinha emitido isso, eu não tinha emitido um comportamento verbal falando, tô com medo, tem pessoas assistindo, sabe? Comportamento, no geral, é tudo que é influenciado pelo ambiente. E aí, a partir do momento que você pensa, você tem que ter algo para pensar. Como ajudar alguém como esquizo? Então, Rafa, principal. Primeiro, se você perceber os sinais, né, as falas desconexas, o isolamento constante, vamos tentar por órgãos públicos, né? Então tem o CAPS aí, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que lá essa pessoa lá vai ter uma atenção psiquiátrica, psicológica, vai ter terapeuta ocupacional, essa pessoa lá vai poder participar de oficinas. O principal é sempre buscar o tratamento assim que você perceber esses sinais. Então, você viu alguns sinais ali, seja de esquizofrenia ou qualquer outro transtorno, vamos tentar buscar ajuda psicológica, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? E você vai pro SUS direto, faz consulta, ou vai pro CAPS, como que é? Então você vai pro CAPS, tenta fazer uma consulta, possivelmente com um psicoterapeuta, e aí esse psicoterapeuta provavelmente ele vai te encaminhar para outras áreas, então vai te passar ali com um psiquiatra. Como o CAPS ele tem um atendimento integrado, né, multidisciplinar, o acesso, lógico, a gente sabe que dependendo da região, não vai ser tão fácil a gente encontrar um CAPS que tenha capacidade para conseguir atender as pessoas, né, da maneira ideal, porém, você estando lá dentro, você já consegue acesso a outras abordagens, às outras equipes, né, profissionais. O que familiares, amigos não devem dizer para pessoas com esquismo? Assim, falas no sentido punitivo. Isso é falta de fé. Você tá às vezes julgando alguns hábitos da pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa ela gostava de jogar videogame, e aí a pessoa ela começa a apresentar os sintomas ali da esquizofrenia, de nossa, eu tô escutando coisa. É porque você tá jogando, é porque você não sai desse quarto, sabe? Falas no sentido punitivo vai afastar ainda mais a pessoa de conversar e de ser compreendida, né? Tipo, você é louco,
você é burro. Sim, esse tipo de coisa é, assim, é a única coisa, assim, que você... É uma das únicas coisas, não, mas é um conjunto de coisas que você não pode fazer. Falas no caráter punitivo e também não dar atenção para essa pessoa, se você perceber. Tipo, você ignora. Ignorar. Então, a pessoa, ela vem, tá apresentando sintomas ali, você fala, é uma fase. Sabe? Esse tipo de coisa. Então tem que ficar atento, observar e já procurar ajuda. Sim. Quanto mais cedo possível, melhor. João, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão sofrendo em silêncio? Assim, primeiro, né? Isso é até fácil de falar, mas tente buscar uma ajuda psicológica, tente conversar com algum amigo, às vezes familiares, a gente sabe que tem contextos familiares que a gente não vai conseguir conversar com nossos pais, por exemplo, com os nossos irmãos, pelo medo do julgamento, né? Mas, assim, o essencial... Tente conversar, alertar alguém, busque ajuda, tem o CVV, né? Você pode buscar ajuda nesse sentido, liga para alguém, tenta um atendimento psicológico, às vezes não é essencial você ficar pesquisando, será que eu tô sentindo isso, o que será que é? Não faz isso no Google, porque senão você vai sair com diversos transtornos. Enfim, busquem acompanhamento psicológico. Bom, gente, falar de saúde mental é falar de humanidade. Que esse episódio ajude a quebrar preconceitos, acolher dores silenciosas e lembrar que ninguém é só um diagnóstico ou uma história. Obrigada, João, pela sua participação. E você que chegou até aqui, gostou do conversa, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Tchau, tchau, até a próxima entrevista. Tchau, até a próxima. O que você ia falar, Rafa?